Você já percebeu quantas vezes você prometeu que ia mudar e não mudou? Quantas vezes disse para si mesmo, agora vai, mas o agora nunca foi? A verdade é dura. A gente vive prometendo um futuro que nunca chega. Prometemos acordar cedo, cuidar da mente, deixar para trás o que nos faz mal, mas quando o despertador toca, a gente aperta o soneca da própria vida. E aí, o tempo vai passando, silencioso, impiedoso, e quando você olha para trás, percebe que as promessas que fez para si mesmo ficaram todas empilhadas, como sonhos não vividos, esperando por um amanhã que nunca vem. É estranho, não é? Como a gente é capaz de ser fiel à palavra dada a alguém, mas traz sem culpa as promessas que faz para o próprio coração. Você já se pegou dizendo, segunda eu começo? É uma das frases mais perigosas que existem, porque ela embala a ilusão de que o tempo está do seu lado, mas não tá. Segunda nunca chega para quem vive adiando. É como se a vida fosse um trem que você sempre vê partir, acreditando que vai pegar o próximo, até perceber que não existem próximos trens para quem não embarca de verdade. E enquanto você espera o momento certo, o mundo continua girando, as oportunidades passam, as pessoas mudam e a sua versão mais corajosa vai ficando para trás, soterrada por desculpas, medo e promessas quebradas. A promessa é uma prisão disfarçada de esperança. Você acredita que está se preparando, mas na verdade está se trancando. Porque toda vez que você promete e não cumpre, você alimenta a ideia de que é incapaz. O cérebro grava isso. Eu não cumpro o que digo. E cada nova promessa vira mais pesada que a anterior. No início parece leve, amanhã eu começo. Mas depois de 100 amanhãs, essa frase vira um fardo invisível que te impede de andar. E quanto mais você promete, menos acredita em si mesmo. É um ciclo silencioso de autossabotagem. As pessoas acham que o fracasso vem de tentar e não conseguir. Mas na maioria das vezes ele nasce do nunca tentar de verdade. E o motivo é simples. Prometer é fácil, agir dói. Dói enfrentar o espelho e admitir que a vida não vai mudar sozinha. Dói aceitar que você é o único responsável por tudo o que ficou parado. Dói perceber que o tempo que você perdeu não volta. Mas essa dor é necessária, porque é ela que desperta. É ela que quebra a anestesia das promessas vazias. Pensa nisso. Quantas versões suas já morreram esperando o dia em que você ia começar? A versão que queria estudar, a que queria cuidar do corpo, a que sonhava em ser livre de um relacionamento que sufoca, de um emprego que destrói, de um hábito que corrói. Todas elas ficaram no limbo das suas promessas. E é por isso que às vezes você se sente cansado mesmo sem fazer nada, porque carregar o peso do que você não viveu é exaustivo. Você se acostumou a viver em modo quase. Quase mudou, quase começou, quase acreditou. E o quase é o cemitério dos sonhos. É o lugar onde ficam os planos que você deixou para depois. Só que o depois é uma miragem, um oásis que desaparece quando você chega perto. A verdade é que o único tempo que existe é agora. E se você não fizer agora, talvez nunca faça. E o mais cruel é que a vida não avisa quando o tempo acabou. Ela só vai tirando aos poucos o brilho dos seus olhos, a força da sua vontade, a coragem de tentar. Até que um dia você acorda e percebe que se tornou tudo aquilo que jurou que não seria, um espectador da própria história. Mas calma, ainda dá tempo. Desde que você pare de prometer. Sim, pare. Chega de falar que vai mudar. Chega de fazer planos que não saem do papel. Chega de escrever metas que você mesmo rasga com as suas desculpas. Você não precisa de mais promessas. Precisa de decisão. E decisão é ação. É quando você levanta, mesmo sem vontade. É quando você faz, mesmo com medo. É quando você entende que a vida não vai esperar você estar pronto. Toda mudança começa no instante em que você se cansa de ouvir a sua própria voz, prometendo que nunca cumpre. A partir desse momento, você não negocia mais com a sua preguiça, não justifica mais o seu atraso, não aceita mais as mesmas desculpas que vem repetindo há anos, porque o preço da inércia é alto demais. Sabe aquele incômodo que você sente quando vê alguém vivendo o que você sempre quis? Não é inveja. É o reflexo da sua omissão. É a vida te mostrando o que poderia ser seu, se você tivesse feito. E é aí que mora a virada. Porque esse desconforto pode ser um empurrão que você precisa para sair do lugar. Nada muda enquanto você continuar esperando sentir vontade. A motivação vem depois da ação, não antes. É quando você começa que o fogo acende. Mas você precisa dar o primeiro passo, mesmo tropeçando. Porque o movimento imperfeito ainda é melhor do que a paralisia perfeita. E sim, vai doer. Vai doer sair da cama quando o corpo quer descanso.
Vai doer dizer não para hábitos antigos. Vai doer ver o tempo passando e perceber que você poderia ter começado antes. Mas essa dor é a dor do crescimento. E ela é 1000 vezes melhor do que a dor de se olhar no espelho e perceber que você desistiu de você. Você não precisa ser o melhor. Não precisa ter tudo planejado. Só precisa começar. E começar é um ato de coragem silenciosa. É quando você decide que o chega finalmente vai significar algo. Chega de prometer. Chega de planejar e não executar. Chega de ser refém da própria procrastinação. Porque no fundo, você sabe, a vida não vai mudar porque você quer. Ela muda quando você muda. As palavras não transformam, as atitudes sim. E cada atitude, por menor que pareça, é uma semente. Hoje você planta, amanhã você colhe. Mas se continuar prometendo, vai passar a vida olhando o terreno vazio, esperando florescer algo que você nunca regou. Talvez você tenha medo de fracassar. Mas e se o fracasso for continuar prometendo? Porque quem tenta pode cair, mas quem só promete já está no chão. A diferença é que um tem chance de se levantar. Agora respira fundo e pensa. Quantas promessas você ainda está carregando? Quantas vezes você olhou para o espelho e disse, dessa vez vai, só para ver tudo se repetir? Quantas oportunidades você deixou escapar porque achou que não estava pronto? E se eu te dissesse que ninguém nunca está completamente pronto? Que a vida é feita no improviso, no tropeço, no erro, mas também na coragem de continuar mesmo assim? O tempo está passando. E a cada dia que você adia, a distância entre quem você é e quem você poderia ser aumenta. E essa dor dói. É o tipo de dor que a gente tenta disfarçar com distrações, com risadas, com promessas novas. Mas lá no fundo, ela continua latejando. E não há nada que cure isso, a não ser agir. Então, chega. Chega de prometer. Hoje não é mais sobre planejar o futuro. É sobre honrar o presente. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém acredite. Porque no fundo, você sabe, a vida não vai mudar porque você quer. Ela muda quando você muda. As palavras não transformam, as atitudes sim. E cada atitude, por menor que pareça, é uma semente. Hoje você planta, amanhã você colhe. Mas se continuar prometendo, vai passar a vida olhando o terreno vazio, esperando florescer algo que você nunca regou. Talvez você tenha medo de fracassar. Mas e se o fracasso for continuar prometendo? Porque quem tenta pode cair, mas quem só promete já está no chão. A diferença é que um tem chance de se levantar. Agora respira fundo e pensa. Quantas promessas você ainda está carregando? Quantas vezes você olhou para o espelho e disse, dessa vez vai, só para ver tudo se repetir? Quantas oportunidades você deixou escapar porque achou que não estava pronto? E se eu te dissesse que ninguém nunca está completamente pronto? Que a vida é feita no improviso, no tropeço, no erro, mas também na coragem de continuar mesmo assim. O tempo está passando, e a cada dia que você adia, a distância entre quem você é e quem você poderia ser aumenta. E essa dor dói. É o tipo de dor que a gente tenta disfarçar com distrações, com risadas, com promessas novas, mas lá no fundo, ela continua latejando. E não há nada que cure isso, a não ser agir. Então, chega. Chega de prometer. Hoje não é mais sobre planejar o futuro, é sobre honrar o presente. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém acredite. Porque o compromisso que mais importa não é com os outros, é com você. Só você pode decidir. Só você pode mudar. Sempre foi você. E talvez essa seja a verdade que você estava tentando evitar, porque assumir isso é assustador. Significa que não existe mais ninguém para culpar. Mas também é libertador, porque pela primeira vez você entende que tudo depende de você. E isso é poder. Você não precisa prometer que vai mudar. Você só precisa provar para si mesmo que é capaz de começar. Agora, nesse instante, sem esperar segunda-feira, o novo mês, o novo ano.
A vida está acontecendo agora e ela está pedindo atitude. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários a frase "Eu já passei por isso", porque talvez você já tenha se cansado de prometer e agora esteja pronto para agir. E se quiser dar o próximo passo nessa jornada, assista ao próximo vídeo da playlist. Ele vai te ajudar a continuar esse processo de mudança real. E lembra, o mundo não muda quando você fala, ele muda quando você faz. Chega de prometer, é hora de viver.